Olá, concurseiros da UFMS de 2020. Eu sou Inilton Zala, sou delegado de polícia aqui no estado de Mato Grosso do Sul, sou professor de concursos públicos e tenho trabalhado com o pessoal aí da UFMS divulgando conteúdos para os concursos da UFMS, e nesta aula eu vou resolver as 10 questões de legislação que caíram nessa prova do ano de 2020, colocando aqui o meu gabarito e fundamentando da forma como eu sempre faço no meu curso, o curso do Zala, que é um curso especialista aí para a UFMS aqui no estado de Mato Grosso do Sul, ok? Fique atento porque nós vamos corrigir as 10 questões que caíram agora na prova de domingo, dia 15. Se você estiver assistindo esse vídeo, que seja mais para frente, no ano 2021, seja lá quando for, espero que você goste, espero que esse vídeo te ajude e que ele te oriente para você ver como é uma prova da UFMS no ano de 2020. Como foi essa prova aplicada pela banca FAPEC, ok? Que é uma banca que fica ali junto com a Universidade Federal, ok? Vamos lá então, eu vou começar aqui pela questão de número 21 do nosso, que caiu na nossa prova. Eu peguei e consegui aí uma foto da questão para que a gente possa resolver adequadamente. Uma coisa que você vai perceber comigo, se for a primeira vez que você está assistindo esse vídeo aqui, você verá que eu sempre procuro ensinar para os alunos que não basta você achar qual é a alternativa correta, mas sim fundamentar corretamente, porque é assim que a gente passa de uma forma segura no concurso público. Assim que eu passei e assim que eu procuro ajudar os meus alunos a passarem então nos concursos públicos. Vamos então à nossa questão? A questão de número 21 falava o seguinte: assinale a alternativa correta, considerando que dispõe sobre o regimento jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas, ou seja, pergunta sobre 8.112, matéria que sempre caiu na UFMS, sempre caiu 2 ou 3 questões, sempre foi assim. Então vamos lá, olha só, a alternativa A diz bem assim: a licença para tratamento de saúde inferior a 15 dias dentro de 6 meses deverá ser dispensada da perícia oficial na forma definida em regulamento. Errado, gente, porque aqui no artigo 204 ele fala dentro de 1 ano e não de 6 meses, como ele falou aqui. Na alternativa B, incorreta, né? Uma coisa que eu quero convencionar com vocês é que quando você pega uma banca e você percebe a linguagem dela, você tem que procurar adotar essa linguagem. Então a gente fala que é correta ou incorreta, como eu anotei aqui, artigo 204, fundamentando corretamente. B. O servidor que apresentar indícios de lesões orgânicas ou funcionais será encaminhado com urgência para a realização de exames periódicos e posterior perícia médica. Não é isso que diz o artigo 206. Ele fala simplesmente assim: o servidor que apresentar indícios de lesões orgânicas, funcionais, será submetido à inspeção médica. Veja que ele fala isso e não como ele falou aqui, ó, será encaminhado com urgência para a realização, né? Ele fala só será submetido à inspeção médica, logo ficou incorreta. Na alternativa C, acerca da licença por acidente em serviço, a prova do acidente será feita no prazo de 5 dias. Não, gente, o que ele fala na lei, o prazo é de 10 dias. Okay? Na alternativa D, a critério da administração, o beneficiário da pensão cuja preservação seja motivada por invalidez ou por incapacidade poderá ser convocado na data acordada por ele e pela administração. Não é isso que diz o artigo 222. Ele fala que a critério da administração, o beneficiário cuja preservação seja motivada por invalidez, por capacidade e por deficiência poderá ser convocado a qualquer momento. Logo, fica correta, então, a alternativa E, que diz: configura acidente em serviço, dano físico ou mental sofrido pelo servidor que se relaciona imediato ou imediatamente com as atribuições, então, do cargo. Essa questão aqui, quando se trabalha essa parte final de 8.112, ela é uma questão que sempre foi cobrada. Não vou dizer que é uma questão fácil. Por quê? Porque ela ficou lá no finalzinho da lei. E uma coisa que eu trabalho com você nos meus cursos eu digo, cuidado com as partes finais das leis. Cuidado com os finais dos artigos, cuidado com os últimos parágrafos, cuidado com os últimos incisos, eles sempre foram e continuarão sendo as preferências dos examinadores de prova. Tudo bem? Então,
Não é uma questão difícil, mas é uma questão que exigia uma certa acuidade da lei. Para quem não estuda a lei, gente, não tem como acertar uma questão dessa. Tá bom? Vamos então para a questão de número 22. Olha aí, que deu aqui na questão anterior, ficou o gabarito E, conforme eu coloquei aqui, tá? Na questão de número 22, diz bem assim, é uma questão que envolve aí resolução 78, que é o regimento geral da UFMS. Assinale a alternativa correta, considerando o regimento geral da UFMS aprovado pela resolução com 178 de 22 de setembro de 2011. Vamos lá. Alternativa A. O Conselho de Unidade da Unidade da Administração Setorial poderá reunir-se extraordinariamente sempre que convocado pelo seu presidente ou por solicitação de no mínimo 2/3. Não, gente, lá no Regimento Geral, no artigo 10, parágrafo 2º, ele fala que poderá reunir-se extraordinariamente, mas aqui, ó, por 1/3 dos seus membros. Eu, inclusive, vou colocar aqui a anotação para você. Lembrando, com antecedência mínima de 2 dias úteis e máxima de 3. Ele pegou e colocou 2 dias e no máximo de 5, né? 2 dias e no máximo de 5. Então, também tem um outro erro logo aqui embaixo. Ok? Alternativa B, o projeto pedagógico de criação de curso de graduação será elaborado por uma comissão constituída para este fim, designada pelo pró-reitor de graduação. Não é isso que diz o nosso artigo 32, que fala bem assim: o projeto pedagógico de criação do curso de graduação o projeto pedagógico de criação do curso de graduação será elaborado por uma comissão constituída designada pelo diretor da unidade da administração setorial. Ok? Diretor. Então, ele falou aqui pró-reitor, é diretor o correto. Tá bom? Na alternativa C, que é o nosso gabarito, o fundamento está aqui no artigo 38 e vamos ver, ó, a atividade de pesquisa da UFMS, considerada como função específica, tem como objetivo a investigação científica e a inovação tecnológica, a crítica e a difusão de conhecimento no âmbito da cultura, ciência e tecnologia. Exatamente a letra da lei do artigo 58. Eu sempre falo e repito mais uma vez aqui. Se você não estuda a lei, se você não fica falando com a lei, a sonoridade dela não cola para você e você tem dificuldade para fazer a questão. Eles copiam e colam a lei, pode ver que está aí, ó, copiou e colou o artigo 58 aqui na alternativa C. Alternativa D. A organização dos processos seletivos para os cursos de graduação e pós-graduação é de responsabilidade da Pró-Reitoria de Graduação, sob a supervisão e execução da FAPEC ou COPEV, conforme o caso. Gente, nada a ver. O artigo 36 diz que a organização do processo seletivo para o curso de graduação é de responsabilidade da Pró-Reitoria de Graduação, ponto final. Nada a ver tudo isso que ele falou ali, tá? Alternativa E. São responsabilidade do coordenador de curso as atribuições previstas para os coordenadores de administrativo e de gestão acadêmica. Já está errado. Por quê? Porque logo aqui no nosso artigo 11, parágrafo único, ele diz: são responsabilidade do diretor. Do diretor é a responsabilidade e não do coordenador, conforme ele falou aqui. Logo, essa alternativa E, ela é incorreta, prevalecendo então a nossa alternativa C, devidamente fundamentada. Uma questão que envolve aí conhecimento de regimento geral. Para quem não estuda regimento geral, não tem aí um curso específico te mostrando todos esses pontos, certamente teve dificuldade nessa questão. Uma questão que não é tão difícil, mas o que eu mostro aqui para você? Você vê que, olha, ele cobrou o artigo 58, ele cobrou o artigo 10, ele cobrou o artigo 32, ele cobrou o 36, ele cobrou o 11, ou seja, eles estão com esse estilo de cobrar vários pontos da lei. Isso dificulta a questão e só quem está papirando a lei e tem uma orientação adequada consegue acertar uma questão como essa daqui. Tudo bem? Se você acertou, parabéns para você aí pelo seu gabarito na alternativa C. Vamos então para mais uma outra questão aqui. A questão é a de número 23, que trabalha então sobre o Código de Ética dos Servidores então da UFMS. Nos termos do Código de Ética Profissional dos Servidores em Exercício da Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, resolução com 131,
assinale a alternativa incorreta. Logo, eu tenho 4 corretas. Questões como essa daqui ajudam a gente a entender bem como é o estilo do examinador, né? Mas vamos lá. O conceito de moralidade na administração pública deve ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum, pois servir o interesse público é a missão fundamental dos governos e das instituições públicas. Para quem estuda o Código de Ética, isso daqui soa muito bem. Por quê? Logo ali no início do Código de Ética, no artigo 3º, parágrafo único, ele fala exatamente o que ele acabou de escrever ali. O examinador, ele copiou e colou essa questão, tá bom? Aqui na alternativa B, o convívio no ambiente de trabalho deve estar alicerçado na cordialidade, no respeito mútuo, na boa vontade, na compreensão, na equidade. Pessoal, a alternativa B, eu bati na tecla no meu aulão, eu falei, gente, eles vão falar de relacionamento, de trabalho, eles vão trabalhar isso. A alternativa B, ela está correta de acordo com o artigo 9º. Se você assistiu o meu aulão, você vai ver que eu bati na tecla do artigo 9º e quem lembrou disso, viu que estava correto o que ele estava falando ali. Na alternativa C, a utilização de recursos e bens públicos disponibilizados para o trabalho deve ser pautada pelos princípios da legalidade, economicidade, também um artigo muito fácil, muito tranquilo dentro ali da lei, que falava então no artigo 38 exatamente o que ele colocou ali. Na alternativa D, que é o nosso gabarito, considerando o pensamento crítico e a liberdade de expressão, o servidor pode realizar ou provocar exposições nas redes sociais ou em mídias alternativas que resultem em dano à reputação dos membros. Gente, mesmo quem não estudou nada de código de ética acertaria essa questão, porque isso daqui foge muito daquela lógica, daquela percepção, né, de um bom senso, vamos dizer assim, responder com bom senso, você marcaria aí a alternativa D, e isso está exatamente fundamentado aqui no artigo 39, né, que ele fala assim, sem prejuízo do pensamento crítico e da liberdade de expressão, o servidor não deve realizar, né, não deve realizar. Então ele fala considerando aqui, né? Então não deve, e ele falou aqui que deve, logo essa é a incorreta e é o que ele está pedindo então para nós aqui, ele quer a incorreta alternativa D. Apurado na alternativa E, ele fala que apurado desvio de conduta por parte do servidor e por força de lei e contrato, preste serviço na UFMS de natureza permanente, independente de ser remunerado ou não, a comissão de ética comunicará o fato ao gestor do instrumento responsável pela contratação. Isso está previsto lá no artigo 44, eu também bati nessa tecla no nosso aulão do artigo 44 também. Então ficou aí o gabarito, alternativa D, muito fácil, também sem problema nenhum, para quem estudou, para quem fez o nosso curso de Código de Ética, com certeza acertou essa questão aqui. Tá bom? Vamos então para mais uma outra questão, a questão de número 24, que deu o gabarito D, e vamos ver por que foi o gabarito D. Vamos lá. Artigo 24. De acordo com o Código de Ética Profissional dos Servidores em Exercício na Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, assinale a alternativa incorreta. Duas questões de Código de Ética, dando preferência para aqueles conteúdos que as pessoas estudam muito pouco. O examinador, ele realmente não teve dó de vocês aqui, ele procurou conteúdos que as pessoas não estudam muito, ok? Vamos lá, então. O servidor não deve utilizar nem permitir o uso de seu cargo ou função ou nome da UFMS de forma que possibilite a interpretação de que a instituição sanciona ou respalda suas atividades pessoais ou a de terceiro ou avaliza qualquer opinião, produto, serviço ou empresa. Isso está correto, gente, isso está lá no artigo 27, gente. O servidor não deve permitir o uso do seu nome, cargo, ok? Veja que ele falou assim, o servidor não deve, ele copiou e colou. B, é dever do servidor registrar as suas opiniões expressas ou veiculadas em aula, palestras e livros ou em qualquer outra forma de publicação, são de caráter pessoal e não refletem posicionamento da UFMS. Gente, isso é o que diz o artigo 27, parágrafo 2º. É dever dele registrar opiniões
que não refletem o posicionamento da UFMS. Isso está de acordo. Na alternativa C, o servidor não deve exercer seu poder ou autoridade inerente ao cargo nem utilizar das prerrogativas de suas atribuições funcionais com finalidades estranhas ao interesse público. Isso também está previsto lá no artigo 26, copiou e colou, não tem dificuldade nenhuma. Na alternativa D, que ele fala que é obrigatório que o servidor registre o ponto diariamente. Isso não tem em nenhum ponto do Código de Ética essa expressão. Estimular o uso de crachá ou outra forma de identificação, isso até tem, mas essa parte inicial aqui não tem, logo essa alternativa é incorreta porque não encontra respaldo na Resolução 31 de 2015. Na alternativa E, ele diz que é permitida a publicação de textos acadêmicos ou não em nome e benefício próprio, desde que tenham caráter genérico, refiram-se a informações de conhecimento público. Ok, gente, isso é exatamente o que está lá no artigo 28, parágrafo único, ele copiou e colou, sem dificuldade nenhuma. Alternativa D, copiou e colou, questão que é fácil para quem papira a lei, para quem estudou corretamente, para quem recebeu as corretas interpretações aqui e também leitura aqui do Código de Ética, não teve dificuldade certamente em responder essa questão na alternativa D. Ok? Vamos para a questão de número 25, sem perder tempo? Olha aí, questão de número 25, outra questão sobre 8.112. Veja que ele fez uma questão inicial de 8.112, voltou com essa, só duas questões de 8.112. Com base na Lei 8.112, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, assinale a alternativa correta. Logo aqui a gente vai ter que corrigir todas. Ele diz bem assim: a destituição do cargo em comissão exercido por um não ocupante de cargo efetivo será aplicada nos casos de infração sujeita a penalidades de advertência, suspensão e exoneração. Pessoal, não tem na lei a parte de advertência. Não tem aqui a parte de advertência. Você pode conferir lá no artigo 135, que ele fala aqui, somente as penalidades de suspensão e demissão. Na alternativa B, entende-se por inassiduidade habitual a falta em serviço sem justa causa por 60 dias interpoladamente no período de 24 meses? Não, gente, é no período de 12 meses. Tá aqui, ó, 12 meses. Veja que, mais uma vez, a parte final dos artigos. Se tem uma coisa boa que você está aprendendo aqui comigo nesta aula aqui, se você não conhece o meu trabalho, já estou te dando uma grande dica de concurso público. Partes finais de artigo sempre foram e continuarão sendo as preferidas de examinadores em provas objetivas, tá? A alternativa C caracteriza a acumulação ilegal de cargo e provada a má-fé, aplicar-se-á a pena de demissão, destituição ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade em relação aos cargos, empregos ou funções públicas em regime de acumulação ilegal, hipótese em que os órgãos e entidades de vinculação serão comunicados. A alternativa C está de acordo com o nosso gabarito no artigo 136, parágrafo 6º. Veja que ele copiou o que está na lei. Se você não estuda a lei, ou então, se você não tem um curso que te ajuda a estudar a lei corretamente, você não tem facilidade numa questão como essa, ok? Os meus alunos que estudaram comigo, todos foram muito bem nessa matéria. Por quê? Porque a gente estudou da forma correta a lei, eu destacando para vocês e mostrando para vocês onde que eles gostam de trabalhar, tá bom? E isso a gente fez bastante e com certeza quem estudou aí no nosso curso trabalhou bastante isso daí. Na alternativa D, sem perder tempo, quando houver conveniência para o serviço, pessoal, eu já olho uma questão dessa, eu já sei que é sobre a penalidade de multa, e não é 40%, é 50%. Então, uma coisa que eu trabalho muito ao longo do meu curso é ensinando você que você não precisa ficar lendo a questão inteira. Você já tem que ter olho de águia para ir em cima do erro muito rapidamente. Essa é uma questão aqui que você já sabe que vai ser aí a conversão da suspensão em multa e a ordem é de 50%. Isso está onde? O mais importante, fundamento, saber fundamentar, artigo 132, parágrafo 2º. Se você não sabe como fundamentar, como buscar o fundamento, você tem que fazer o curso com a gente que eu explico em detalhes como que nós fazemos isso, tá? Alternativa E
que fala então sobre a suspensão será aplicada, pessoal, também muito fácil, ele só errou aqui, ó, 60 dias, que na realidade é 90 dias, como está expresso no artigo 130, 90 dias, mais uma vez, mudou a parte final do artigo, como sempre foi e como sempre continuará sendo o senhor examinador. Parabéns para ele que não modifica e parabéns para você que está descobrindo agora essa metodologia. Osala, como que você sabe disso? Primeiro, porque há 15 anos eu trabalho fazendo isso. E segundo, porque eu sofri com isso para passar em um concurso. Quando eu descobri que era dessa forma, tudo ficou muito mais fácil e rápido para mim. Questão de número 26. Considerando a Lei 11.091, assinale a alternativa incorreta. Eu não fico lendo tudo, gente. Eu não sou quadrado para fazer concurso público, por isso que eu passei rapidamente. Você tem que aprender a fazer prova, tá bom? Aqui ele está querendo a incorreta. Eu de cara eu já conseguiria matar essa questão aqui, porque eu sei que são 2 anos de efetivo exercício para progressão por mérito profissional. Eu já iria facilmente aqui na alternativa B, não tenho dúvida nenhuma. É uma coisa que eu ensino para os alunos, que você precisa aprender a desenvolver uma acuidade para achar muito rapidamente a resposta. Esse negócio de você começar a questão aqui e vir estudando todas as alternativas, isso, pessoal, é ainda uma fase anterior da aprovação, ok? Se você começa a ter muita dúvida, aí que você percebe que precisa fazer uma leitura, aí você vai e faz, mas se não, você já tem que buscar rapidamente o erro na questão. Então, essa questão aqui que deu a alternativa B, por quê? Porque lá no artigo 10, parágrafo 2º, ele fala a cada 2 anos, ele fala a cada 2 anos, lembrando que com o artigo 10A passou para 1 ano e para 18 meses, aliás, para 18 meses a partir aí de, se eu não me engano, foi março ou maio de 2008, se eu não me engano, que fala o artigo 10A na lei, tá bom? E não mais 2 anos e muito menos 3 anos. Todas as outras alternativas, pessoal, eu coloquei os gabaritos aqui, ó. A primeira na alternativa A é o artigo 10, a C é o artigo 10 quinto, a D é o artigo 10 sétimo e a E o 12 2. Muito fácil, questão muito fácil. De legislação, para mim, foi a questão mais óbvia, a mais fácil de todas. Se você não acertou, entenda uma coisa, é porque você ainda não sabe estudar lei, precisa estar com alguém ali do teu lado, lei e muitos exercícios. No meu curso online de 11.091, como que eu treino vocês? Eu pego o primeiro ponto da lei e coloco lá 15 exercícios. Pego o segundo ponto da lei e coloco lá mais 15, 20 exercícios. São quase 200 exercícios que você faz um curso comigo. Você chega numa questão dessa daqui, você mata muito rapidamente. Então, como que a gente estuda? Estuda com metodologias corretas. Tem metodologias que nos fazem ter mais resultado, ok? E é isso que a gente trabalha muito no nosso curso. Eu não estou aqui querendo divulgar o curso, mas o objetivo meu aqui é te mostrar caminhos. Eu tenho que te mostrar caminhos. Como que eu vou conseguir fazer isso aqui? Você passa comigo ali quase 2 horas e meia estudando toda essa lei aqui, os seus exercícios, aí você consegue. E não em 15, 20 minutos, não tem como, gente. Tem coisa que você tem que sentar a bunda na cadeira, sentar e estudar. Se você quer gabaritar, você precisa ser assim, você precisa correr atrás de cada questão, né? Não existe mais esse negócio de você ficar comprando apostilinha em banca de revista e achar que você vai passar em concurso público. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Eu estou te falando isso, faz 15 anos que eu trabalho com isso, não é essa forma. Eu não estou desmerecendo as apostilas de banca de revista. As apostilas de banca de revista, elas servem para quem é bem acelerado em estudo e aí precisa ali do material apenas para ele dar uma papirada em cima do material. Agora, para quem não tem um gabarito realmente de 2, 3 anos estudando, precisa sentar e estudar com o professor, tá bom? Para que ele encurte o tempo dele de estudo, senão ele vai realmente rodar, gente, não tem como, tá? Questão de número 27, que é uma questão sobre Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.527 de 2011, ele também pediu a alternativa correta e nós precisaremos corrigir cada uma das alternativas. Vamos lá? Olha aqui, na alternativa A,
Os órgãos e as entidades públicas respondem diretamente pelos danos causados em decorrência da divulgação não autorizada ou utilização indevida das informações sigilosas ou informações pessoais. Até aqui tudo certo. Cabendo apuração de responsabilidade funcional nos casos de dolo. Até aqui tudo certo. Sem previsão legal de direito de regresso, isso não tem previsão. Aliás, a lei diz, com a possibilidade, com a real situação de direito de regresso. O que é o direito de regresso? Quando a administração pública ela sofre com uma ação por danos causados por seus agentes, uma vez que a administração pública percebe que o agente agiu com dolo ou culpa, ela se volta contra ele para cobrar dele. Uma vez transitado em julgado da ação, ela vai atrás dele para que ele então ressarça a administração pública. Quando ela se volta contra o servidor, o nome disso é ação de regresso. Ok? E foi exatamente o que ele disse aqui no artigo 34, assegurado o respectivo direito de regresso. Na alternativa B, que é o nosso gabarito, né, são consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado, portanto passíveis de classificação, as informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possam, dentre outras, comprometer atividades da inteligência, bem como a investigação ou fiscalização em andamento relacionadas com a prevenção ou repreensão das infrações. Gente, isso é o que está escrito no artigo 23, ele tem várias outras situações, mas ele escolheu aqui o inciso 8 e foi o que dava para responder, então, aqui na alternativa B, que é o nosso gabarito, alternativa B. Na alternativa C, a restrição de acesso à informação relativa à vida privada, honra e imagem de pessoa poderá ser invocada? Não, gente, a lei diz que não poderá ser invocada. Tá bom? Lá no artigo 31, parágrafo 4º, a 12.527 diz que não poderá ser invocada com o intuito de prejudicar processo de apuração de irregularidade, tá? Na alternativa E, que ele diz que o acesso à divulgação e tratamento das informações classificada como reservada ficarão restritas às pessoas que têm necessidade? Não, gente. Aqui tem um detalhezinho, não é reservada, aqui é sigilosa. Gente, olha só, isso daqui é um detalhe que só professor que está acostumado a fazer concursos públicos ou ensinar para o aluno vem em detalhe. Isso foi uma coisa que eu bati na tecla da aula. Falei, gente, aqui é sigilosa, não é qualquer outra. Ele muda essa palavrinha aqui. Você tem que pegar isso, gente. E são essas coisas que o professor, não estou dizendo que seja eu, mas um bom professor, e principalmente os professores que são aprovados em concurso público, tá? Porque pelo menos a gente conhece essas metodologias. Ok? Então, eu sei isso daqui porque isso daqui foi cobrado de mim na época do meu concurso. E desde lá para cá eu venho estudando e trabalhando, ensinando vocês para que vocês não fiquem sofrendo tanto tempo. E aí, como que faz para você guardar isso aqui? Exercício. Pega bastante exercício dessa parte aqui e vai fazendo. Se você tem ali toda essa partezinha montadinha ali para você, fica mais fácil ainda, tá bom? Muito bem. O artigo 15... que fala que no caso de indeferimento, aqui no prazo de 10 dias, foi exatamente o que ele modificou aqui, que ele falou 5 dias. Isso daqui também era muito fácil, não tinha como errar, né? Infelizmente aqui a colega, a aluna que me mandou a prova, ela notou a alternativa D, ok? Mas o gabarito correto é B, ok? B de bombom, ok? Questão 28, vamos lá? Muito bem. De acordo com o regimento geral da UFMS, aprovado na resolução com 78, de 22 de setembro, o Conselho Universitário tem por competência. Gente, questãozinha que, olha, tem que estar afiado no regimento, tá? A alternativa A é a nossa resposta, aprovar os procedimentos relativos à revalidação do diploma. Gente, se você consultar lá o artigo 2º, inciso 3... é exatamente isso daqui. Vamos ver os erros nas outras, ó. Atuar como instância máxima de recurso. Alternativa B. Atuar como instância máxima de recurso das decisões dos conselhos superiores por arguição de ilegalidade ou conflito de interesse. Não tem conflito de interesses, ok? Não tem conflito de interesses. Logo, aqui a alternativa B ficou errada. Por quê?
Porque lá no artigo 2º do inciso 11 fala só estrita arguição de ilegalidade, tá? Na alternativa C, aprovar o plano de desenvolvimento institucional encaminhado pelo pró-reitor? Não, gente, é encaminhado pelo reitor. Isso é o que está escrito no inciso 15. Na alternativa D, aprovar a proposta de criação, de expansão e de suspensão temporária e extinção de cursos de graduação e de pós-graduação em stricto sensu após consulta pública. Não, gente, o que ele diz é ouvido os conselhos competentes, de acordo com como está no inciso 2, está aqui, ó, conselhos competentes, ok? Inclusive, eu fiz uma questão baseada nisso daqui, uma questão de verdadeiro ou falso no meu material. Eu ainda bati nessa tecla aqui de conselhos competentes, para quem se lembra das questões que eu produzi em sala de aula, tá? Vamos lá para a alternativa E. Aprovar pelo voto de pelo menos 2/3 de totalidade de seus membros a outorga de distinções universitárias de título técnico-administrativo em educação e mérito aos servidores de técnico-administrativo em educação, ativos e inativos que tenham concluído o curso de mestrado ou doutorado. Gente, não tem nada a ver essa parte final aqui. Isso não está escrito no inciso 3. Aprovar pelo voto aberto a outorga de distinções universitárias. É isso que está escrito. Logo, essa alternativa aqui, gente, ela está incorreta, tá? É que na hora que eu fui colocar aqui, eu fiz uma troca aqui, então vai ficar, deixa eu só fazer o ajuste aqui, ó, incorreta, tá? Incorreta, tá? É que na hora que eu fui fazer aqui, eu tinha cometido um erro e aí eu não arrumei. Incorreta, tá? Me perdoem aí, eu já estou fazendo aqui incorreta, tá? Muito bem. Na alternativa E, também aqui tem o incorreta, ok? Também tem aqui o incorreta. Questão de número 29. Olha aí o que diz a questão de número 29, que falava sobre o estatuto. Com base nas disposições do Estatuto da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a resolução 35 assinale a correta. Vamos lá? A UFMS terá, mediante adesão de contribuição financeira voluntária de servidores ativos e inativos, programa de assistência à saúde, cujos benefícios se estenderão a todos os seus dependentes. Pessoal, isso é que está bem lá no finalzinho. Para quem não estudou o finalzinho, mais uma vez, eu dou atenção para você nesse sentido. Eles gostam de cobrar finais de lei, eles gostam de cobrar finais de artigo, de parágrafos. Isso daqui eu falei no meu aulão, pessoal, cuidado com partes finais. Cuidado com partes finais, assista o meu aulão, você vai ver que eu bati nessa tecla, tá? Então, o artigo 64 fundamentou e exatamente isso daqui, pode ver, dependentes, copiou e colou. Vamos ver aqui na alternativa B. O Conselho de Extensão, Cultura e Esportes é o órgão de jurisdição de primeiro grau? Não, é superior, que diz a lei. Você pode conferir lá o artigo 28, tá? Aqui, ó, jurisdição superior. Vamos aqui para a alternativa C. A Assembleia Universitária, convocada e presidida pelo reitor, reunida em sessão solene, constituirá em fórum de debates de assuntos relevantes no âmbito estadual e nacional e de entrega de títulos de dignidades universitárias aprovada pelo Conselho de Graduação. Não, pessoal, é Conselho Universitário. Tá aqui, mais uma vez, a parte final da lei. Mais uma vez, tá bom? Olha lá. A D. A função de diretor da unidade de administração setorial será exercida por um professor de carreira do magistério superior, nomeado na forma da lei e na ausência pelo vice-reitor? Não, gente. Isso daqui, inclusive, eu fiz naquela aula que eu tô assim, fazendo assim, desse jeito e tal, que você pode ver aí, que eu falo sobre atualização. O artigo 38, eu falei, pessoal, eles vão cobrar o artigo 38. A sorte é que eles não cobraram essa parte aqui da atualização. Então, para quem ainda estava com o material desatualizado, não pode falar que não sabia disso daqui. Mas mesmo assim eu dei essa ênfase, né? E na ausência, então, é por um coordenador de curso por ele indicado ou um coordenador da unidade, conforme é a alteração que veio pela Resolução 55 de 2018, salvo engano. Tá bom? Então, ficou aqui a alternativa E. Agora, os cursos de graduação e pós-graduação terão como objetivo, não tem esse pós-graduação aqui, gente, é só graduação, só curso de graduação, é isso que é o correto, logo a E
fica incorreta diante dessa redação aqui. A alternativa A é a nossa correta, de acordo com o artigo 64, e quem acertou, parabéns, ok? A última questão de legislação foi aí a questão de número 30, que falava sobre o estatuto também na Universidade Federal. Mais outra questão do estatuto, cobraram bastante aí o estatuto, tá bom? Em outras provas sempre 8.112, mas dessa vez foi bastante aí o estatuto. Na primeira foi aí sobre os instrumentos institucionais da UFMS, isso tá tudo lá no artigo 2º, ok? Lá no artigo 2º, tá? Deixa eu só fazer esse ajuste aqui. Na alternativa B, foi que ele falou que ela goza de autonomia didática, científica, administrativa e gestão. Isso é o que está lá no artigo 3º, copiou e colou também. Na alternativa C, que sobre os recursos financeiros de provenientes de marcas, patentes, direitos autorais e outros previstos em lei, isso também está correto porque está lá no artigo 7º, inciso 4, ok? Então, na alternativa D, que é o nosso gabarito, não tem essa palavra aqui, ó, DCE, diretório, não tem. São 5 de acordo com o artigo 10, está aqui, Conselhos Superiores, Administração Central, Setorial, Suplementar e Assembleia Universitária. Essa é a estrutura da UFMS. Questão muito fácil, essa questão aqui mesmo, para quem leu pouco, mataria essa questão aqui, tá? Porque é uma questão muito óbvia de estatuto. É um ponto que eu bato muito no meu curso. Pessoal, estrutura da UFMS. Você pode aí pegar a minha aula que eu faço sobre os principais pontos de estatuto, e eu bato muito nessa tecla do artigo 10 como um dos principais pontos do estatuto, tá? E serão unidades suplementares àquelas com as finalidades, isso é exatamente o que está previsto lá no artigo 15. Mais uma questão que cobra vários pontos assim da lei, o que demonstra que ele queria realmente pessoas que precisavam estar papirando a lei. Se você quiser, você ainda pode assistir a minha outra aula que eu estarei gravando ainda em breve, tá? De resolução aí da parte jurídica de conhecimentos específicos que nós tivemos aí, se eu não me engano, de 10 a 12 questões aí, que é a questão 31 e vai até... Deixa eu só lembrar aqui, da 31 acho que até a 40, se eu não me engano, são mais 10 questões. Da 31 até a 40 também, que é referente aí ao material que eu trabalhei no meu curso, o curso do Zala. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, eu peço que você dê o seu like aqui embaixo para que eu possa continuar produzindo conteúdos para você. Se você quiser continuar recebendo informações e lembretes de qualquer vídeo que eu estarei postando, inclusive esse vídeo agora sobre essa parte de conhecimentos específicos, se inscreva aqui no meu canal. Se você quiser mais informações dos nossos cursos, seja da UFMS ou de outros concursos públicos que eu tenho trabalhado agora online, você entra em contato com a gente com o número de WhatsApp que aparece aqui embaixo na descrição do vídeo, ok? Espero que essa resolução aqui tenha ajudado você a entender mais ou menos a dinâmica da prova, seja para esse concurso de 2020, porque o gabarito estará saindo amanhã. Eu estou gravando essa aula no dia 16 de março de 2020, possivelmente o gabarito estará saindo amanhã, e se você assistir em outra data posteriormente, espero que essa aula te ajude a entender como é uma prova da UFMS para assistente em administração, ok? Te vejo no próximo vídeo, que Deus te abençoe os seus projetos.